Empreendedoras, empreendedores, sejam bem-vindos ao canal da Celeste Economia Criativa. Eu sou a Sandra Mara, consultora para empreendedores criativos, e neste canal nosso objetivo é que você encontre sempre boas informações sobre empreendedorismo e todos os assuntos que permeiam o empreender. Fazem parte deste quadro do canal os meus parceiros celestiais, a Deise, em parceria sempre com o Átila, que nos acompanha na técnica, a Débora e a Gislene. Bom dia, meninas! Todas essas pessoas que eu falei para você têm trabalhos incríveis e fantásticos, e os links estão sempre na descrição, ok? Então, vamos dar um bom dia? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem. Bom Querem trazer alguma observação, alguma coisa aconteceu por aí? Querem dar um bom dia um pouquinho mais comprido, digamos assim, ou vamos logo para as estatísticas desse nosso tema de hoje? A gente estava aqui brincando no off que esse tema é intrigante aí para a gente conversar, né, Sandra? Muito, muito, muito. Vamos ver o que vai sair hoje, vai ser surpresa. Vamos ver o que sai, né? Vamos ver. Só vamos. Só vamos, né, Débora? Então, eu vou compartilhando então com vocês. E você, Gislene, como é que está o tema aí para você? Tranquilo? Então, eu estou querendo aquecer um pouco esse tema, né? Aproveitando até esse friozinho que a gente está sentindo aqui de Vitória, né? 18 graus, a gente chegou. Falei, gente, isso daqui, né? Realmente o inverno capixaba. Mas aí, já que vai falar de relacionamento, vamos ver se a gente aquece um pouco o coração, né? Aí eu estou amansando aqui para poder a gente trazer isso aí com muito amor. Hoje dia 7, né? Para você que está assistindo a live depois, a gente está gravando dia 7 de junho. E então temos o Dia dos Namorados aí pertinho, né? Vamos que vamos aqui, então. Vamos falar das estatísticas, né? Então, o nosso tema é possível empreender um relacionamento. Nós estamos em junho e neste mês, no Brasil, nós comemoramos o Dia dos Namorados. Tão motivadas por essa data, vamos conversar hoje sobre o tema. É possível empreender um relacionamento? Acontece que, para além da nossa inspiração, nos levar aos relacionamentos amorosos, românticos, queremos te convidar a pensar sobre empreender os relacionamentos de forma geral. A convivência é algo que nos pede a cada dia mais investimento de tempo, dividir espaços, morar com uma outra pessoa, seja ela marido, a esposa, mãe, filho, irmãos, nos leva à dedicação, muitas vezes até abrir mão das nossas prioridades. E nas empresas, colegas de trabalho que deveriam nos causar bem, em alguns casos, são o motivo de nossas sessões de terapia. E o empreender? A relação do empreendedor com o mundo do trabalho, na sociedade, formando uma nova camada que não está regulada na CLT. Tem seu CNPJ, porém também ainda não se sente um empresário, porque não teve formação para isso. Lidera sem ter referências, exemplos na convivência, e por isso tem problemas de relacionamentos com pares e subordinados. Neste universo, onde o empreendedorismo se apresenta como geração de mão de obra, como relacionar-se, com quem e para quem. Então, a gente está propondo, a gente abrir, inclusive, um pouquinho essa ideia do empreender, do relacionar-se. Não é só o relacionamento amoroso que nos toca. Então, a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho o seguinte, as estatísticas. A cada 100 casamentos celebrados, falando em relacionamento amoroso, em média, 9 acabam em divórcio. As referências estão sempre na descrição, tá?
O ano de 2021 foi marcado pela realização de 80.573 divórcios no Brasil, número recorde da série histórica iniciada em 2007, que vem sempre aumentando. E o ano de 2021, a gente sabe que a gente viveu, né, uma grande pandemia, então muitas pessoas ficaram dividindo os mesmos espaços, muitos casais, falando do relacionamento amoroso, que estavam acostumados a se ver muito pouco, passaram a dividir a própria sala num formato de home office, né? E isso aumentou, pelo que a gente viu nas estatísticas, o número de divórcio. No trabalho, 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. 8, hein? As 5 principais causas de demissão do país são baixo desempenho, falta de aderência à cultura da organização, relacionamento ruim com a equipe, atrasos, faltas e baixa empatia com o superior. Então, 2 itens aí, ó, diretamente ligados a relacionamento. O terceiro e o quinto, né? E o resto, muito provavelmente, consequência disso. Os conflitos familiares são desencadeados por provocações comuns, que incluem questões econômicas ou financeiras, comportamento crítico de uma ou mais partes, percepções de injustiça, diferenças de valores ou manipulação de terceiros. E aí, empreendedor, empreendedora, em que estatística você se enquadra nesse momento? Como é que estão seus relacionamentos, sejam eles gerados por hábitos, por seus planos de empreender, pelo seu planejamento, pela sua relação familiar? Como é que você está lidando com isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje com as nossas parceiras. Se você precisar da gente, a gente está no celeste.com.br/acopla, que é o nosso programa de desenvolvimento para empreendedores. Ok? Vamos nessa, meninas. Quem começa aí? Quem quer pegar, já falar assim, uau, vou começar, porque eu sei tudo aqui de relacionamentos, meus relacionamentos estão 100%. Eu ia começar, mas acho que eu vou passar a vez. Brincadeira. Vamos lá, Deise. Depois dessa pergunta eu passo, né? Gente, bom, o que eu vejo, olhando até do ponto de vista do desenvolvimento humano? Os relacionamentos são o que mais faz a gente aprender sobre nós mesmos. E a gente não tem... Por mais que a gente ouça falar na psicologia, né? A gente ouve falar dos espelhos, mas se a gente não trabalha o autoconhecimento, a gente não tem esse conhecimento mais experiencial de que isso realmente acontece. E a maior questão dos relacionamentos é que eles estão na relação que a gente aprende o tempo todo, né? Então, se a gente não consegue enxergar isso, que a gente está projetando algo no outro, né? No chefe, no subordinado, no marido, no namorado e assim por diante, na mãe, no pai, né? Nos filhos, a gente acaba perdendo as lições que vêm. Mas não estou falando que isso é fácil não, tá, gente? Trabalho de vida toda, né? Olha que eu mexo com autoconhecimento há muito tempo e me pego muitas vezes, bateu uma coisa aqui com aquela pessoa, e agora, o que é? Deixa eu olhar aqui e sentir o que está rolando aqui dentro, que está batendo lá, né? O que está me incomodando na outra pessoa, tem uma parte que está em mim e por isso está me incomodando. Então, eu acho que esse conhecimento, que não é um conhecimento muito comum, que a maioria das pessoas pode até ter ouvido falar, mas nunca experimentou, pega muito nos relacionamentos. Você falou um pouquinho ali de interpessoal. Antes do interpessoal vem o intrapessoal, né? Você checar em você o que é que está incomodando ali no outro, né? E por que está incomodando ali no outro? Entender. Isso é uma super dica, né? Quando você tem uma situação, porque às vezes você começa a empreender e você pensa, nossa, agora eu não vou ter mais conflito, porque eu não tenho mais o chefe, né? Falando diretamente dessa relação de trabalho que a gente viu aqui nas estatísticas, né? Porque 8 pessoas pedem demissão por causa do chefe. Então, assim, não tem diálogo aí. E às vezes você começa a empreender e pensa que isso vai terminar, porque você não vai ter mais chefe. E não necessariamente, né? Porque você tem
relacionamentos aí no seu empreender, né? Às vezes você não tem necessariamente, no caso de microempreendedor individual, não tem o subordinado, mas você tem seus pares, né? E na nossa realidade brasileira, a gente tem muitos empreendedores que necessitam da ajuda de seus familiares, né? Então, se a relação já vinha não sendo amistosa dentro da família, não é porque você vai começar a empreender que esses conflitos eles vão desaparecer, né? Por mais que estejam todo mundo trabalhando em prol de ganhar dinheiro junto, né? Porque geralmente é assim que a gente fala, não necessariamente esses conflitos vão desaparecer, né? E você, Débora, como é que está aí o seu empreender, os seus relacionamentos? Pode falar de relacionamento amoroso também, tá? Ai, pois é, quando você convidou a gente para esse tema, né, eu fiquei pensando muito como que, fazendo esse paralelo, assim, entre, se a gente pegar as áreas, né, das nossas empresas e de tudo que envolve, como que elas também não se comunicam e estão totalmente dentro das nossas relações com outras pessoas, né? Porque, assim, para mim, eu acho que é uma eterna gestão de risco ali e uma eterna gestão da comunicação também, né? Porque o alinhamento de expectativa que a gente tem com o cliente, a gente também tem com as pessoas fora das nossas áreas, assim, né, de profissional. Então, com a nossa família, com os nossos relacionamentos amorosos, né? Então, sempre tem, assim, de certa forma, as mesmas áreas para lidar, né, dentro de cada uma. O que vai diferenciar são as dimensões mesmo, né, porque se a gente está lidando com um relacionamento amoroso, o nosso desafio ali vai estar mais nessa questão do emocional, né, do sentimental ali, de como que a gente olha para esse autoconhecimento que a gente tem e coloca, né, nesse lugar ali de uma relação a dois, assim, ou a vários, na verdade, amorosa. Enfim, então, eu acho que essa ideia, né, do comportamento e de como que a gente vai se relacionar e se comportar com o outro, ela, de certa forma, está presente, né, em todos, assim. E quando a Daisy traz aí essa questão do aprender com nós mesmos, né, eu acho que vem muito dessa importância, porque a gente passa a vida nesse processo de autoconhecimento, de entender nós, quem somos nós e tudo mais, aí de repente vem um outro, né? E aí a gente passa a aprender novamente quem somos nós com o outro ali, né? E isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu tinha planejado uma vida para mim, aí vem o outro, e aí o seu planejamento não necessariamente é o dele. E aí, como que você pega o dele e aceita colocar no seu, e pega o seu e aceita, né, doar e compartilhar com ele? Enfim, são muitas coisas. E aí eu acho que entra a comunicação mesmo. Para mim, eu colocaria como uma palavra-chave, sabe, entre esse link do empreender um relacionamento, seja ele qual for, é essa construção de como que a gente contribui com as nossas narrativas, com as nossas linguagens, né, para viver com. Enfim, por aí, estou filosofando. Ah, lógico, filosofiar, né, total aqui. É muito interessante isso que você traz, assim, eu me identifiquei, você faz todo um planejamento, né, do seu processo nos próximos 2 anos. E aí quem já está com um relacionamento amoroso, por exemplo, não comunica para o outro, mas geralmente fica chateado porque o outro não está entendendo para onde você está indo, né? Isso que a Daisy trouxe também, da questão de empreender um relacionamento consigo, né? Com a sua forma de viver, assim, sendo... Eu lembro, ouvindo vocês, eu sempre fiquei com a palavra verdade, assim, da comunicação, né?
E às vezes a gente não é verdadeiro nem com os nossos próprios desejos, os nossos próprios planejamentos de futuro. A gente fala que quer uma coisa, né? Mas no fundo a gente quer outra, conosco mesmo, né? Consigo. E quando entra o outro para administrar esse terceiro, aí nessa terceira pessoa, porque já está você e você mesma ali, né? E como é que é, Gislene, assim, para você, se empreender consigo mesmo, empreender trazendo a figura do outro, como é que você sente esse tema? Então, também pegando carona aí na fala da Daisy, que é inclusive o primeiro pilar da inteligência emocional, esse, né? Que é a busca pelo autoconhecimento, primeiro olhar para dentro de si, né? Eu percebo, assim, que somos criados para fazer sempre o movimento contrário a esse, a ficar olhando para fora, a buscar fora, a agradar o outro, e a buscar uma pessoa para te contar a metade da laranja, sempre é dessa forma que eu ouvi, não é? As novelas mostravam isso, hoje em dia eu não sei porque eu não assisto novela, mas eu acredito que tem dado muito. Os filmes é sempre a metade, a alma gêmea, então se cria esse imaginário aí. Eu acho que isso está bem entranhado aí nesse inconsciente coletivo, né? E aí, por outro lado, quando a gente começa a buscar se desenvolver e fazer contato, como a gente está trazendo aqui, e buscar fortalecer essa musculatura emocional, é justamente o oposto. É vir um lugar de se permitir, de se conhecer, de se experimentar estar só, né? E tudo bem, né? Os desafios de viver isso daí. E depois passar por isso que a Débora trouxe também, né? De trocar e trazer a outra pessoa e aprender com a vida. Então, trazendo a minha vivência, como você perguntou, eu sinto que eu estou como se estivesse saindo do inverno, chegando na primavera. É como se fosse assim, embora a gente esteja no outono, mas eu não estou tão sentada assim. Eu passei um longo tempo comigo, buscando curtir a minha presença, estar bem comigo, sentir a minha presença como uma ótima companhia, gostar disso, né? E a ponto de outros, como é que você consegue ficar sozinha? Como é que é para isso? E sozinha em vários aspectos, tá? De viajar sozinha, tomar cerveja, de morar sozinha, de trabalhar sozinha também, experimentar tudo isso. E agora consegui abrir, eu estou meio que conseguindo deixar um espaço, né? E buscar também, não só esperar que cheguem, mas de buscar amizades, novos contatos, reaproximar da família. Então, eu estou me vendo nesse momento agora. E estou achando que está super bacana, né? E ainda tem um outro detalhe que eu acho curioso, que até então era tudo muito presencial, era físico, né? E agora a relação está muito assim, igual a gente está aqui agora, né? A distância no digital. Então, isso a gente também não pode desconsiderar. Eu entendo que é conexão, que é relacionamento, não deixa de ser, e conta-se como amizade, conta-se como família, conta-se como relacionamento amoroso, e aí o que precisa é a gente saber organizar isso, como é que funciona, né? Esse misto aí também de formatos de conexão e como se estabelecer esses relacionamentos. Maravilha. Aqui para mim falhou um pouquinho, assim, né? Deu umas falhazinhas, mas a gente conseguiu te ouvir, foi mais a imagem mesmo. E eu gostei muito de uma parte que você traz, o empreender exatamente nesse momento que você está vivendo, né? Porque quando a gente fala, você
é possível empreender um relacionamento? Então, a primeira coisa que vem para a gente, de repente, é a questão, né, do relacionamento amoroso. Mas você empreende todo e qualquer relacionamento que você se propõe a. Então, você está completamente nessa fase, né, Gislaine, empreendendo novos relacionamentos. E aí você me fez, eu lembrei de uma coisa, da questão da gente ter preguiça de empreender novos relacionamentos. Assim, quando você falou, eu lembrei disso, né, da preguiça de responder de novo as perguntas, de trazer uma pessoa, a relação de confiança, né, seja ela qual for, para um sócio, para um fornecedor, para um parceiro de trabalho ali que você vai trocar, como nós somos, por exemplo, né, nós quatro que empreendemos a possibilidade da gente estar aqui conversando sobre alguns assuntos, e foi todo um processo, né? Aí fica a minha pergunta aí para vocês trazerem. Vocês estão com preguiça, assim, vai dando preguiça quando você vai tendo talvez um pouco mais de idade, um pouco mais de certezas, de verdades, vai dando preguiça de empreender novos relacionamentos? Em que área que você está tendo mais preguiça de empreender novos relacionamentos? E o que você está fazendo? Ensina aí o que você está fazendo para você ter a coragem de empreender novos relacionamentos. Pode até começar falando do empreender o relacionamento amoroso. É só, não que eu queira colocar ninguém assim numa saia justa, mas como é que está isso aí? Quem vem? Olha, Sandra, dá preguiça, é fato. Dá preguiça. Mas uma coisa que a Débora falou antes, que eu acho que é super importante, é essa questão aí da comunicação, né? Nos relacionamentos amorosos e mais pessoais, é mais ainda do que qualquer outro, né? Quer dizer, tem todos, mas eu acho que é mais difícil, porque envolve emocional, aí você tem que se entender emocionalmente para poder comunicar para o outro, né? Então, acho que tem uma... Até isso, às vezes você está no relacionamento, mas tem preguiça de trabalhar o alinhamento de, sei lá, o que nós queremos juntos, onde a gente quer chegar. E, na verdade, essa preguiça pode dar resultados ruins depois. Então, é uma preguiça que a gente tem que evitar. E acho que esse evitar da preguiça, né, na verdade, é uma resistência, né? Resistência a comunicar. A gente falou aqui da verdade, resistência, às vezes, a falar realmente o que a gente está sentindo, realmente falar a verdade. E isso acontece no trabalho também, né? Eu não quero magoar o outro, não vou falar. Mas aí você se magoa, né? Ou coloca uma coisa lá para dentro, engole alguma coisa que você deveria ter colocado para fora. E é interessante que hoje em dia tem as técnicas, né? A comunicação não violenta, por exemplo, que é uma das técnicas de comunicação interpessoal, ela não serve só para o trabalho, ela serve para os relacionamentos pessoais também. É bem recomendado, inclusive, porque é isso, em vez de você estourar com a pessoa, você vai lá, vai examinar seus sentimentos, vai dar uma respirada para falar da tua necessidade sem agredir o outro, sem criticar o outro. E tem uma coisa interessante aí, porque essa resistência ela tem a ver com a gente mesmo também, com a preguiça de trabalhar na gente. Porque quando eu estou criticando o outro, geralmente eu sou 3 vezes mais crítica comigo mesma e não estou percebendo. Então, um pouco disso, né, do como está sendo com o outro, tem a ver com como a gente está tratando a gente mesmo. Então, é bem interessante assim, explorar esse assunto. É um assunto que a gente não deveria ter resistência, deveria dar passos de coragem para buscar o que a gente realmente quer. E pensando assim no trabalho, fugindo desse assunto que a Sandra quer tanto falar, pensando no trabalho, quando a gente empreende, não precisa nem estar empreendendo, pode estar nas empresas, mas você precisa sempre empreender relacionamentos, empreender o networking, as conexões com as pessoas, porque a vida é feita disso, né? Se você trabalhar numa área de vendas, muito mais do que numa área, talvez, sei lá, financeira. Mas acho que em todas as áreas você tem que empreender. E como eu trabalho com orientação profissional de transição de carreira, eu pego muitas pessoas que falam assim, eu não sou bom de network. Eu falo, pode pôr na nossa lista aqui de metas, você vai ter que pôr networking. Você quer trocar de trabalho, você tem que conversar, você tem que comunicar com as pessoas, tem que conhecer, você tem que se abrir, né? É assim que a gente abre novos caminhos na vida, é na relação com o outro.
Então, acho que para os dois casos, para o caso pessoal como para o caso do trabalho, a gente precisa se forçar um pouco e dar passos de coragem. Falar, não, eu vou fazer isso, eu vou comunicar melhor, né? Perceber que é uma resistência, essa preguiça, às vezes não é preguiça de verdade, é resistência, né? Ai, vou ter que lidar com isso de novo, né? Então, dar esse passo de coragem e se empreender. Empreender o tempo todo a passo de coragem. Verdade. Isso que você trouxe da resistência, ela acontece muito, né? E é preciso, assim, você falou da questão da comunicação não violenta, né? Que é uma forma aí de você empreender melhor essas relações, e as terapias também, né? Eu acho que as terapias, elas cabem muito nesse lugar, né? Todo empreendedor deveria ter os seus terapeutas, né? Como é que é isso para você, Gislene? Assim, você que trabalha com as terapias, assim, você sente que é necessário? Por exemplo, né, fala-se muito das terapias de casal, né, muito mais do que terapias para você, por exemplo, aprender a se relacionar com seu chefe. Como é que é isso, assim? Como é que você tem visto isso nas empresas e na recrutamento, enfim? Então, eu vejo isso com uma certa constância, vindo de forma preguiçosa até, como você trouxe, né? E usando até a palavra que a Daisy trouxe junto, que é uma resistência. E por que essa resistência, né? Porque é uma tendência do ser humano poupar energia. A gente quer ir pelo lado mais prático, um lugar que é comum, que normalmente eu já segui, né? Eu já conheço, um caminho já conhecido, do que se aprofundar, do que desbravar. É uma tendência, essa daí, a gente se acomodar, né? Fazendo um caminho até inverso aos nossos ancestrais lá, que estavam sempre na busca, caçando, pescando e tal. A gente já tomou toma hoje em dia outras decisões, que é ficar nesse lugar aí de esperar chegar, né? Aí fala, um dia, se Deus quiser, aí a gente vai terceirizando para as situações, para se tornar algo assim, situacional, né? Quando vier, né? Numa ocasião que chegar, se Deus quiser, enfim. E aí vai gerando esse comodismo. Além disso, aí quando você fala da terapia, uma outra coisa que acontece também é da gente se sabotando no sentido de, não, eu não preciso disso não, qualquer coisa, eu sair, vamos esparecer, vamos bater um papo, né? Não, minha amiga é minha terapeuta, eu gosto de fazer isso aqui é minha terapia. Eu escuto isso demais, sabe? Eu adoro jogar futebol porque lá é minha terapia. Eu adoro bater papo com a minha amiga, minha terapia. E aí a gente acaba guardando, né? Escondendo mesmo, nem dizer guardar não, escondendo, até fugindo de questões que precisam ser vistas em relação a relacionamento mesmo, e que a gente acaba não olhando, porque é difícil, é duro de reconhecer, né, de identificar e aceitar mesmo, e até reconhecer para o outro. É complicado, a Débora falou isso, e de fato é um ato de coragem, né, a gente dar esse passo aí. E quando você falou também sobre a gente expandir isso de uma maneira geral, seja no network, o que for, isso exige um desgaste mesmo físico até. Eu já parei para prestar atenção nisso. Às vezes eu achava que não, que era bobeira, né? As pessoas falam, nossa, Gislene, você é tão relacionado, você conhece tanta gente, tem contato, você pode me ajudar aqui com isso? Aí eu vou lá. E aí nisso que eu vou dando as dicas para a pessoa, como fazer e tal. Não, mas você faz isso? Nossa, mas precisa mesmo? Por que eu vejo essa dificuldade? E aí isso se generaliza. Eu não vou falar que eu sou o exemplo. É que não só em relação à ação de tomar iniciativa, de buscar relacionar, de se expor, mas também manter esse relacionamento. Como
para manter isso aí vivo, estável? É uma forma que exige da gente uma presença ali, vai dando trabalho, aí vai gerando essa preguiça. Aí trazendo assim, para fechar essa minha fala, em relacionamentos amorosos, eu vou falar da minha parte, tá? Minha preguiça é de entrar sempre mais do mesmo. As conversas repetidas, as mesmas perguntas, os mesmos pedidos, é muito um roteiro que assim eu falo, meu Deus, não estou disposta, eu precisava de algo mais criativo para me tirar daqui, porque isso daqui esse roteiro já não me interessa mais. Então é nessa hora aí que eu fico tédio, sabe? Aí me desanima. Um A pedido de nudes, economia... por exemplo, sabe? Oh, o nudes, né? A, a, a criatividade já aparecendo aí de novo, né? Nesse processo de ter coragem, né? De passar de novo por aquele movimento onde você conhece uma pessoa e começa a conversar com essa pessoa e começa a entender, né? Os aplicativos, então, eles que estão da forma com que estão disponíveis hoje em dia, né? Eles são os aplicativos de relacionamento, é sempre o mais do mesmo, né? Quem aqui já experimentou? Levanta a mãozinha, assim, quem já experimentou quebrar a barreira de se cadastrar no aplicativo, né? Então, assim, pois é, e a gente vai passando por aquele processo, e estamos aqui só em mulheres, né? Mas talvez os homens também tragam aí essa fala de que para eles também é mais do mesmo, não é criativo, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho. E a filosofia, Débora, ela ajuda aí nos relacionamentos? A filosofia deveria ser mais usada nos aplicativos de relacionamento, será? Será que seria uma saída? A gente falou de comunicação não violenta, a gente falou das terapias, a Gislene trouxe, inclusive ela trouxe assim a fala de que o futebol e a mesinha do bar com a minha amiga e tal, aquela conversa, ela serve para descontrair, mas ela não necessariamente é uma terapia, né? As terapias, o atendimento terapêutico, ele é bem mais profundo, e a Débora vai contar para a gente como é que a filosofia pode ajudar nos aplicativos de relacionamento e nos relacionamentos, Débora. Se não tiver filosofia, nem vou, né? Mas isso que a Gislaine falou, eu achei bem interessante, eu fiquei lembrando, porque assim, bom, primeiro eu sou o case de sucesso dos aplicativos, né? Porque foi lá que eu conheci o meu namorado. Mas, antes disso, eu fiquei esse processo de conhecer pessoas, né, e conversar com pessoas, uma das minhas estratégias era usar esse sair do comum, sair da caixinha, porque aí ou desfazia o match na hora, ou então continuava porque achava aquilo curioso e as coisas iam por um outro caminho, né? Então, assim, é esse lugar também de como que a gente, né, se torna essa protagonista de fazer essa mudança, de fazer essa transformação. Porque eu acho que, pro lado, assim, do homem, talvez, essa criatividade, ela nem está tão presente muitas das vezes, né? Se ele não tiver um trabalho profundo ali com ele mesmo, nesse processo que a gente falou do autoconhecimento e tudo mais, vai ser completamente uma visão linear, né? Mas nós também, enquanto mulheres, porque também entra muito nessa questão de, como a Gi falou, a gente sempre foi educado para esperar, educado para a pessoa chegar e determinar como que vai ser o relacionamento, mas quando a mulher ela também se coloca nesse lugar, né, de ensinar também, de mostrar que existem outras possibilidades de
mais criativas de se relacionar, de quebrar, né, esses padrões, assim, da novela, né? Aí a gente também entende se o outro está aberto a aprender isso ou se ele não está. E se ele não tiver, ele, né, pode ir embora, porque a gente também, às vezes, não quer estar disponível a manter, né, manutenção desse relacionamento. E aí ele não vai durar mesmo, né? E outra coisa que eu fiquei pensando também, só essa questão da preguiça, eu fui pensar aqui em qual área, e aí me veio muito essa ideia da gestão do tempo, né, que é um dos meus trabalhos, porque quando a gente vai pensar na gestão do tempo, a gente olha para todas essas áreas das nossas vidas de relacionamento, né? Então, aí coloca ali a família, os amigos, o seu relacionamento social, espiritual, enfim, todos. E nunca tem como a gente disponibilizar todo o tempo de todos os dias para todas essas áreas. Então, sempre vai ter uma, né, que vai estar ali na fila de espera, digamos assim, né, ou com um déficit, talvez, de atenção. Mas também tem esse lugar de quando que a gente se sente pronta para realmente olhar para aquilo. Então, às vezes, nem é preguiça, eu me sinto afim de estar disponível para olhar para isso, né, de estar nesse lugar, de querer fazer essa manutenção aí diária, né? Então, às vezes, é uma prioridade que a gente ainda não está com ela e está tudo bem, né? Muito bom. Total filosofia aí, né? Às vezes não é prioridade. Por isso que a gente traz até esse olhar, né, do empreender um relacionamento. E a Débora trouxe muito legal agora, né? Quais são as prioridades? Em que prioridade que eu estou empreendendo agora? E também, na fala de vocês, eu lembrei da questão da persistência, né? Ou da resiliência, ou daquela coisa de você ficar ali realmente empreendendo, às vezes, um relacionamento amoroso que ele não é positivo, né, para você. Você fica ali um tempo, seja você homem, empreendedor ou empreendedora, né, você fica insistindo. E aí eu pergunto para vocês, para além da preguiça, né, a gente falou da questão da preguiça, que é onde você se enche de razão, empreende, seleciona esse item e vai lá e empreende um relacionamento naquele setor, seja para o seu namorado, seja um parceiro, seja um sócio, né? Alguém que você tem, um funcionário, um colaborador, alguém que você tem que trazer e você tem que colocar essa energia para acontecer. E quando você fica ali persistindo, né? Já deu todos os sinais que não vai rolar, bacana, que você não vai ter a parceria que você quer, que você não vai ter o retorno que você quer, que você não vai ter a cumplicidade que você quer, porque esses pensamentos, eles são diferentes, os planejamentos, a gestão de tempo é diferente, né? E aí, o quanto persistir? O quanto vocês acham assim? Como é que vocês enxergam isso? Quem vem? Deise, Gislene, Débora... Como é que é essa persistência? Até quando vocês persistem? Pergunta difícil, sabe? Né? Às vezes, o mesmo que a gente chamou de preguiça antes, vale agora também, né? Às vezes a gente se acomoda numa situação que não é tão confortável, e isso pode ter a ver com crenças, né? Do tipo, você acreditar que não vai achar nada melhor, ou você acreditar que vai dar muito trabalho de começar de novo. Coisas desse tipo. Você falou antes aí dos aplicativos, né? Eu estou namorando, mas antes esse namorado também foi resultado aí de aplicativo, e o processo do aplicativo ele é muito desgastante, né? Eles podiam... Me veio aqui a ideia, quando vocês estavam falando, que podia vir uma criatividade de colocar por nicho, né? Por propósito, né? O que eu quero? É só sexo? Casar, morar junto, é uma companhia, é um propósito alinhado, vamos cuidar do mundo juntos, né? Então, talvez se fosse por propósito e com verdade, né, fosse mais fácil da gente nichar esses produtos. Não sei, é uma ideia aqui. Mas ali as pessoas estão muito
fingindo, às vezes, alguma coisa que não são, então dá o trabalho de você ir, de você conhecer, às vezes você vai demorar alguns encontros para descobrir que não é aquilo que você quer, né? Então, acho que tem tudo isso. E aí acontece isso, depois que você já está nos relacionamentos, a mesma preguiça de antes é a preguiça, às vezes, de puxa, não está indo, não está indo, não está indo, mas e aí? Né? Vou começar tudo de novo, vou decidir, né? Então tem de novo muito a ver com autoconhecimento, com prioridades, do que você está buscando nesse momento da vida, como a Débora falou, de você tomar coragem e falar, poxa, não é isso que eu quero, né? Se colocar em primeiro lugar, ir lá e tá bom, vamos empreender do zero de novo, vamos começar tudo do zero. Então, acho que é isso, acho que tem esses desafios, né? Tem esses desafios. E tem muito a ver novamente, com autoconhecimento e autoestima também, né? De você, não, melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, pesar mesmo, né? O que você quer, o que você deseja da vida. Isso acontece também muito em relacionamento profissional, não é só nos relacionamentos pessoais. Né? Então, por exemplo, teve uma fase que eu empreendi com a família. E aí começou aquela coisa, começa a misturar, né? Tem gente que tem coragem de empreender com o marido, por exemplo, acho uma coragem. Mas empreender com a família também. Teve uma época que trabalhou numa loja, minha mãe, meus 2 irmãos e eu. E foi bem desafiador, e começou a mexer com as relações, né? Porque misturava as questões de trabalho, de hierarquia, de quem queria mandar no quê. Então, precisa ter coragem também para sair, né? Ou para mudar algo, ou para se colocar. O empreender em família, ele pode ser excelente para a família, porque coloca todo mundo num movimento de melhoria contínua, né? Ou ele pode trazer travas, assim, que sejam traumáticas mesmo, né? Para todo mundo, né? Eu me lembrei de várias empreendedoras que eu conheço que têm filhos adolescentes. Então, assim, como assim você não vai buscar rapidinho isso no supermercado para mim, porque eu preciso fazer a entrega da cliente? Isso é uma realidade, assim, entre várias empreendedoras e empreendedores também, né? Enviar, por exemplo, um produto, eu estou empreendendo e eu tenho que enviar um produto, e aí ninguém leva nos correios ou em qualquer transportadora para mim, é uma coisa que eu escuto muito, né? E aí tem que empreender ali um relacionamento de novo, uma nova relação com esse filho, uma nova relação com esse marido, com essa esposa, para que passe todo mundo realmente a estar num relacionamento saudável ali, não só para um negócio, que geralmente a argumentação está pautada no negócio, mas também para si, né? Para a vivência, para uma vivência mais tranquila, né? Eu tenho outra pergunta aqui, mas alguém quer trazer alguma coisa antes dessa pergunta anterior, Gislaine e Débora? Porque eu estou aqui pensando o seguinte, a gente falou muito na questão de gestão de tempo e das áreas que a gente pode empreender relacionamentos, e mais que pode, né? Que a gente precisa empreender relacionamentos ao longo da vida para a gente se sentindo completo, para a gente se sentindo vivendo, né? E de alguma forma até de acordo com o que nos é apresentado, né? Porque as pessoas que não empreendem relacionamento não são bem vistas, digamos assim, ou não são vistas, né, perante a nossa estrutura social. Aquele bacana, que é muito solto nos churrascos, que vai muito, que frequenta muito, ele geralmente é mais elogiado do que aquele que não empreende os relacionamentos, né? E quem são as pessoas, as 5 pessoas, assim, que vocês estão dando prioridade, né? Observe aí até como uma dinâmica, para quem está acompanhando também a live, né? Para quem está ouvindo a gente. Quem são as 5 prioridades aí de empreendimento que você está tendo, em que área da sua vida esse empreendimento está sendo priorizado, já que a gente falou de prioridades, né? A gente olhou e falou assim, nossa, a Débora trouxe isso, né, na parte de gestão do tempo. Quando eu olho para
para a gestão do meu tempo, o que eu estou priorizando? Né? O relacionamento amoroso, as parcerias, os meus fornecedores, o meu marido, os meus filhos, a minha esposa, né? O que está sendo prioridade aí nesse momento? Você consegue listar? Você consegue falar assim, eu estou mais agora voltada para essa área, esse momento? Está organizado assim na sua cabeça? Ou a gente nunca parou para pensar sobre isso? Como é que está? Quem quer trazer? Eu falo. Uau! Eu estou justamente nesse momento de organizar isso daí, né? Como eu falei, eu estou me abrindo para resgatar alguns relacionamentos que antes eu estava deixando um pouco de lado, porque eu entendia que iria influenciar nessa mudança minha, né? Então eu queria justamente não deixar que essas relações me impedissem de fazer esse meu trabalho, né? E aí, hoje, se eu for listar aqui, eu vou me colocar em primeiro lugar. A primeira pessoa sou eu, né? De relacionamento intrapessoal. De repente, botaria em primeiro e segundo lugar, tá? Depois de mim, a minha mãe. E aí eu percebi assim que quanto mais eu cuido de mim, acredito em mim, a minha forma de olhar para ela modificou bastante, tá? E tá bem melhor, assim. Eu tenho uma amiga em especial que eu tô tendo um trabalho muito bacana com ela, tanto comigo quanto eu com ela. Ela está passando uma fase da vida, então eu estou dando apoio a ela, vamos dizer assim, já não são bem, mas ouvindo muito, eu estou no trabalho, então está sendo muito importante essas clientes. E pai, depois que vem meu pai, também tá, mas eu botei ele aí, acho que no 5º lugar agora. Então, é isso. Eu acho que olhar para a família é a gente resgatar o nosso passado e cuidar da nossa história, não é? Colocar um pouco a nossa presença aqui baseada nisso. E eu estou me sentindo feliz dessa forma que eu estou nutrindo as minhas relações, se eu fosse enumerar essas 5 pessoas. Muito bom, gratidão. E você, Débora? Então, fiquei pensando aqui nos processos cíclicos da vida. E eu acho que assim, eu venho de um tempo de prioridade, onde eu estava colocando a construção da minha carreira, do desenvolvimento profissional, né, da empresa e tudo mais. E aí chega um relacionamento na minha vida, e aí eu começo a olhar para, ok, aqui a carreira, o profissional, e agora tem mais um, né? E aí vai fazendo essa transição até entender como que poderia ser integrado, né? Porque, querendo ou não, a dinâmica de nós sermos empreendedoras, né? A nossa demanda, a nossa agenda, nossos trabalhos estão ali o tempo inteiro, né? Aí, ok, aceito colocar um relacionamento nessa minha rotina. E aí eu fui olhar, dar prioridade para esse lugar do relacionamento. E aí, ok, estamos aí em constante trabalho em relação a isso. Mas aí vem esse lugar, novamente, né, do meu eu mesmo, desse lugar do pessoal, assim, onde eu consigo olhar, assim, peraí, onde que a Débora profissional, a Débora que mantém um relacionamento e a Débora, né? Eu mesma, assim. Então, é sempre uma integração, né? E isso foi o próprio tempo, né? Já que estamos falando aí do tempo, o próprio tempo, ele foi trazendo para mim a necessidade de olhar para essa prioridade, né?
E junto com isso a família. Então, assim, tá tudo integrado, não consigo colocar um atrás do outro, mas eu consigo entender quais eram as cadências do tempo para cada um, assim, né? Então, nesse processo do relacionamento amoroso com o meu eu, entra a minha família e a gente integra tudo isso também, né? Então, aí a gente vai olhar para a família para ver como que a gente também... É um mosaico, eu acho, de várias importâncias. Mas, por exemplo, se eu for pensar para o meu lado de relacionamentos sociais e com os amigos, eu me sinto em falta. Eu sinto que em algum momento eu preciso trazer mais para perto ou para dar mais atenção, para estar mais presente. Então, assim, é esse movimento que sempre um está ali pulsante, né? E aí vem o outro, e assim, a própria vida vai mostrando, né? Qual que é a necessidade do momento, assim. Então, tá uma panela, né? E com um caldeirão, melhor dizendo, com todos esses temperinhos aí no seu momento. Muito bom. E você, Deise, como é que estão aí? Como é que você está analisando esse empreender no relacionar? Acho que nesse momento, por conta de estar justamente formando um projeto novo, né, em que a gente tem o Receitas para Ser Feliz, com a plataforma do cuidado, embaixo de um guarda-chuva, a gente está estruturando muitas coisas, a minha atenção está muito no trabalho, né? Então tá, né, os relacionamentos de trabalho. Então a Simone e as outras pessoas que estão ali no core aí dessa junção. Mas tem um exercício do Avatar que eu sempre faço, que chama prioridade e importância, que é você dar uma olhada o que realmente é importante nesse momento, quais seriam minhas prioridades e quanto de atenção eu estou colocando em cada uma dessas coisas. Porque geralmente, quando está desalinhado, a gente sente aquela coisa, né? Tipo, putz, estou dando pouca atenção para mim mesma, ou nossa, larguei minha filha, ou larguei a namorada, atenção. A gente percebe, é muito legal, e é uma coisa assim de constância mesmo, porque é gestão do tempo, como a Débora falou, e o tempo, não sei, Débora, o que acontece com ele, parece que ele cada vez está mais curto. Então, parece que sempre falta um pouco, né? O tempo, quando a gente faz aquela roda da vida do coaching também, das áreas, né? Fala assim, nossa, agora estou botando atenção aqui está ficando bom, ixi, mas agora descobri o outro lado. Então, é uma gestão constante, quase que cada 15 dias você tem que olhar onde você está colocando sua atenção, né? Até porque às vezes acontecem coisas que chamam a atenção da gente. Né? Vem uma avalanche de trabalho, por exemplo, e você tira toda a atenção de você, de repente você descobre que você tem que colocar a atenção de volta porque você fica doente, por exemplo, né? Então, dá para falar, hoje a minha atenção está bem mais no trabalho, mas fica assim, para ser reavaliado e vamos recolocar sempre, né? Toda semana. Eu ia fazer essa pergunta para você, que de quanto em quanto tempo, né? É interessante parar e pensar aí nesse percentual mesmo de prioridade, né? E não esquecer da gente, né? De nós mesmas, de nós mesmos, né? Que para a gente conseguir dar qualidade para o outro, a gente sempre tem que estar com o nosso equilíbrio, né? Olhando para nós, assim, a Gislene trouxe, né? Eu, né? Nesse momento eu preciso disso, eu preciso... E realmente olhar para isso e assumir, né? Acabou. Já está no finalzinho. Passa rápido, né? Mas eu acho também que é um tempo possível, né? Da gente dedicar e das pessoas dedicarem aí a nos ver no YouTube, no canal da Celeste, ou nos ouvir, né? A gente está aí caminhando para disponibilizar para vocês também esses áudios das lives em podcast, estamos nos organizando aqui, estamos, né, dando atenção para essa prioridade, e sempre com esse olhar, sabe, de trazer, porque esse verbo empreender,
né? E o que mais vem dele, empreendedorismo feminino, empreendedorismo criativo e diversas formas de empreender, ele entrou nas nossas vidas e está cada vez tomando mais dimensão, né, da forma. É um estilo de vida mesmo, de você trazer a proatividade para o que você faz e dentro da sua totalidade. Então, o objetivo é exatamente esse, a gente parar um pouquinho, pensar sobre, né, eu estou empreendendo o meu negócio, mas é a minha vida, como é que está, né, os meus relacionamentos, como é que eu estou empreendendo, como é que eu estou empreendendo a mim mesma nessa dinâmica, eu estou colocando muito peso, né, eu estou querendo metas muito altas para o que eu tenho, para o meu ponto de partida, né? E eu estou dando atenção aos relacionamentos que estão próximos a mim, né? Como é que eu vou ficar imaginando o relacionamento perfeito se o que está ao meu lado eu não consigo dar uma atenção, eu não consigo empreender da melhor forma, né? Então, é importante a gente pensar que a gente pode empreender, de certa forma, todos os campos da vida, todas as áreas, olhar com o mesmo zelo que a gente olha, às vezes, para a nossa empresa, para o nosso produto, para a nossa vida e para nós mesmos, né? Gratidão, meninas, muito bom estar com vocês sempre, e obrigada a você que esteve conosco aqui essa 1 horinha, ou que vai assistir aí ao longo do tempo, porque a live fica no canal e você pode estar encontrando a gente em outro momento. Quer conversar um pouquinho também? Manda mensagem aqui no próprio YouTube ou nos nossos canais de comunicação, Instagram, WhatsApp, tá? Para todas nós. Nos procure, que a gente gosta muito de conversar sobre empreendedorismo, tá certo? Um beijo, um abraço e feliz Dia dos Namorados, que está vindo aí aqui no Brasil, né? E espero que você empreenda de forma muito positiva e objetiva todas as áreas da sua vida. Tchau!